Você olha para o seu gato dormindo no sofá, aquela hora que ele está tirando aquele cochilinho bom, e você para e pensa: que vida boa, só come e dorme. Mas eu vou te falar que nesse exato momento o cérebro dele está pensando em rotas de fuga. A audição dele está captando pequenos sons do lado de fora. E o nariz dele, do seu gato, sabe exatamente o que você comeu no almoço, antes mesmo de você entrar dentro de casa. Muitos tutores acham que conhecem seus gatos, mas a ciência prova que nós vivemos com pequenos predadores selvagens, isso, ainda são selvagens, dentro de casa, que simplesmente decidiram viver conosco, ou tolerar a nossa presença. Hoje eu vou contar para você 24 curiosidades que com certeza vai fazer você ver o seu gato ali ou aquele mini tigre com outros olhos. Sejam muito bem-vindos ao canal Amigo de Gato. Eu sou o Ademir, apresentador e criador aqui do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, na verdade eu vou contar para vocês 24 curiosidades a respeito dos nossos pequenos tigres que nós temos ali dentro de casa. Bom, vocês vão me perguntar por que 24 curiosidades? Bom, eu também não sei. A verdade é que eu pesquisei bastante e reuni essas informações e chegou esse número de 24. Mas, sem ficar me prolongando muito, vamos partir para as curiosidades. Número 1. Gatos não sentem o sabor doce dos alimentos. Vamos começar por um fato que deixa muita gente que adora um docinho, um brigadeiro, de cabelo em pé. E realmente é um fato bem curioso. Nossos gatos, eles não sentem o sabor doce. Sim, verdade, eles não sentem o sabor doce. Eles tiveram uma mutação genética que desligaram os receptores de açúcar da língua deles. Aí você vai me perguntar: e por que isso importa? Importa porque eles são carnívoros estritos. Exclusivamente carnívoros. Carne é com eles mesmo. Se o seu gato fica com aquele ar de pidão quando você está comendo um pedaço de bolo, um sorvete ou um brigadeiro, não é por causa do açúcar. Geralmente é por causa da textura ou por causa da gordura que está ali contida nesses alimentos. Curiosidade número 2. Coração, o motorzinho acelerado do seu felino. Enquanto você está aí relaxado com seu coração batendo de 60 a 70 vezes por minuto, o do seu gato parece que está na verdadeira rave de tão rápido que ele está. A frequência normal dos gatos é entre 120 e 160 batimentos por minuto. Isso é o dobro da nossa frequência cardíaca. Curiosidade número 3. Os gatos são quase humanos. Olha o seu gato com calma e depois de ter dado uma boa olhada nele, agora você pega e se olha no espelho. E aí vem aquela pergunta na sua cabeça: somos parentes? O genoma dos nossos amigos, nossos gatinhos domésticos, tem cerca de 90% de similaridade com o DNA humano. Sim, meus amigos. Eles compartilham aí cerca de 90% de similaridade ali com o nosso DNA. E isso coloca nossos amigos mais próximos de nós do que os cães.
Isso geneticamente, tá? Talvez seja por isso que a gente parece se entender bem com nossos gatos apenas olhando. Ou talvez por isso eles sejam tão temperamentais quanto a gente. Quarta curiosidade: suor secreto. Uma coisa eu posso te falar: você nunca vai ver um gato suando em bicas. Nesse aspecto, eles são bem discretos também. As glândulas de suor ficam principalmente nas almofadinhas das patas. Eles também transpiram pelo nariz. E aqui eu vou deixar, não uma dica, mas vamos dizer assim, uma outra curiosidade. Em dias muito quentes, quando o seu gato anda pela casa, né, e sua casa tem piso frio, né, geralmente aquela cerâmica ou então aquele porcelanato, quando ele anda, quando ele caminha, você pode ver a marca das patinhas que ele vai deixando no chão, por causa do suor. Ele transpira pelas patinhas, então ele vai caminhando e vai marcando o chão com o suor. E essa é a forma deles regularem a temperatura do corpo. E lógico, além de liberarem tensão. Quinta curiosidade: a digital do nariz. Sabe quando você usa a digital para desbloquear o seu celular? Com o seu dedo. Você coloca o seu dedo lá e desbloqueia o celular com a sua digital? Então, o gato também tem isso, só que é no nariz. Se você olhar bem de perto o nariz do gato, você vai ver algumas ranhuras, alguns desenhinhos. E essas ranhuras são únicas para cada gato. Ou seja, é uma espécie de digital, só que do nariz. Então, nenhum gato vai ter, entre aspas, a digital do nariz igual. Cada gato tem a sua. É como se fosse realmente a digital dele, só que do nariz. Se existisse um banco de dados policial felino, ao invés de digital, dedo, seria o nariz que seria registrado lá. Sexta curiosidade: o gato líquido. Mas aí você vai me perguntar: Ué, gato líquido? calma que eu vou te explicar. Você já deve ter visto um gato passar em certos locais ou certas frestas, buracos, que você pensa assim: nossa, é impossível, ele não passa, mas ele passa. E você sabe qual é o segredo disso? Não? Eu vou te contar. O segredo disso tudo está na clavícula deles. A nossa clavícula ela é presa no ombro e no osso externo. Já a clavícula do gato, ela é solta, é considerada uma clavícula flutuante. Ela é presa apenas pelos músculos. É a única coisa que segura a clavícula dos nossos amigos felinos. Agora eu quero que você imagine que o esqueleto do seu gato ele é flexível. E o grande segredo dele ter essa clavícula flutuante é o seguinte: tem um espaço. Se ele consegue passar a cabeça e os bigodes não esbarram, então todo o resto do corpo passa. Bom, se o seu gato estiver um pouco gordinho, se é que você está me entendendo, né? Ele come além da conta, aí não tem jeito, né? Não vai conseguir passar porque o corpo dele é muito roliço. Curiosidade número 7. O mito do leite. Aqui eu vou falar uma coisa e dizer que os desenhos que mostram o gato bebendo leite, então em alguns filmes mesmo que você vê a pessoa pegando e dando leite ali pro gato, isso está errado, tá? É um grande erro que você vai cometer se você fizer isso com o seu gato. Não que ele não goste, ele vai gostar do leite, mas isso aí vai fazer um mal para ele danado. Mas eu vou te explicar o porquê. Quando são filhotes, os gatos produzem uma enzima para digerir o leite
que é absorvido da mãe, né? Eles vão mamar, então eles têm uma enzima que vai fazer eles digerir esse leite. Quando eles crescem, eles perdem essa produção, o corpo deles não produz mais essa enzima. E você dando leite para eles, o que vai acontecer? Vamos dizer que ele vai ter uma certa intolerância à lactose. E isso vai gerar neles dor de estômago, diarreia, desconforto intestinal. Então, você vai pensar que está agradando o seu gato, na verdade você vai estar prejudicando ele. Você quer fazer um agrado? Não dá leite não. Pega iogurte, isso, iogurte, porque a lactose no iogurte é bem menor. E pode ser iogurte natural mesmo, porque o gato não sente gosto, né? Doce. Então você pode dar o natural que ele vai gostar da textura, tá bom? Curiosidade número 8. A verdade sobre o sal. Sim, os nossos gatos vieram de ancestrais que viviam no deserto. Bom, você já deve ter ouvido falar dos famosos gatos do deserto. E nesses gatos do deserto, que os nossos gatos descendem, os rins desses gatos são ultra eficientes em filtrar o sal. Ou seja, eles concentram o máximo possível a urina e absorvem toda a água que eles podem. Os rins dos gatos são bem eficientes para isso. Eles não deixam perder, não passa água nenhuma, eles retêm toda a água. Por isso até que a urina do gato tem um cheiro tão forte. É um dos motivos. E com isso, tecnicamente, eles conseguem filtrar mais o sal do que nós. Né? Eles toleram mais o sal. Os rins deles toleram mais o sal. Mas aqui eu vou deixar um alerta. Isso não significa que eles podem ficar bebendo água do mar ou comendo comida temperada. Não, não pode. O excesso de sódio, no caso sal, vai sobrecarregar os rins do seu felino a longo prazo, o que vai acarretar em doença renal, o que é uma coisa muito séria e digamos que é comum ocorrer isso entre os felinos. Então, água de preferência fresquinha e aquela da fonte, corrente. Nada de dar água salgada para o seu gato ou dar comida temperada para ele. Não. Sódio está fora do cardápio dele. Curiosidade número 9. Seu gato pode ser destro ou canhoto. Sim, essa curiosidade realmente existe entre os gatos. Ele pode ser tanto destro quanto canhoto. Estudos mostram que as fêmeas tendem a usar mais a pata direita e machos utilizar mais a pata esquerda. E aqui eu vou deixar uma dica para você descobrir se seu gato é destro ou é canhoto. Você vai pegar um petisco e vai botar dentro de um pote, com a boca um pouco estreita. E aí você vai ficar observando com qual pata o seu gato vai utilizar para pegar lá o petisco. Ou vai pescar lá o petisco, ou ele vai usar a direita ou vai usar a esquerda. E com isso, você vai descobrir se o seu gato é destro ou é canhoto. E aproveitando o momento, eu vou pedir para você deixar o like aí para me ajudar. Né? Deixando o like, você vai dizer para a plataforma que esse vídeo está sendo relevante e vai fazer com que a plataforma compartilhe e indique muito mais esse vídeo para outros tutores de gato. Além disso, eu vou pedir para você já deixar nos comentários aqui embaixo, com esse desafio que eu fiz aqui com você agora, essa dica que eu te dei,
Você deixa aqui no comentário se o seu gato ele é destro ou se ele é canhoto. Deixa aí no comentário para mim saber. Curiosidade número 10. O miado é uma farsa. Eles são bem danadinhos na hora de enganar a gente. Na natureza, os gatos adultos eles quase não miam entre si. Não miam um para o outro. Não. Quase não tem miado. Eles utilizam mais o cheiro e linguagem corporal. Bom, eu acho que você já deve ter percebido quando um gato está se estressando com o outro, eles ficam tudo eriçado, aumenta o tamanho do corpo, ficam encarando o outro, o olho arregalado. Na verdade, o miado foi uma invenção evolutiva para ele se comunicar com a gente. Ele usa o miado para se comunicar com você. Eles perceberam que nós somos, entre aspas, surdos para cheiros e linguagem corporal que eles utilizam na natureza. Então eles desenvolveram os miados, né, essas vocalizações, igual bebês. Ou seja, cada miado é uma tentativa exclusiva de comunicação com você. Ele pode desenvolver um miado para dizer que quer comida, ele vai ter um miado para dizer que quer brincar, vai ter um miado para dizer que está estressado. Resumindo, os gatos eles só miam para tentar falar com a gente. Eles desenvolveram isso, essa forma de vocalização, para se comunicar com nós humanos. E muitas vezes isso aí dá certo. Na maioria delas, né? Curiosidade número 11. Salto olímpico. Sim, os gatos são grandes saltadores. E eu vou te falar que se um humano pulasse como um gato, a gente saltaria por cima de um prédio de 2 andares sem dar muito impulso. Isso porque, comparado com os gatos eles conseguem dar saltos 5 a 6 vezes a altura do próprio corpo. Isso mostra que é pura explosão das patas traseiras combinados com uma coluna extremamente flexível que age como uma espécie de mola. Então ele se comprime e quando ele se estica ele dá o impulso. Por isso que ele consegue dar esses saltos tão longos. 12ª curiosidade. Audição extremamente apurada. Ou posso dizer que é como se fosse um radar militar. A audição humana está por fora. Nem se compara com a dos gatos. Nós ouvimos até uma frequência de 20.000 Hz. E os gatos? Bem, os gatos conseguem ouvir até uma frequência de 64.000 Hz. Uma amplitude bem maior que a nossa. Isso significa que eles conseguem ouvir sons ultrassônicos que a audição humana não consegue captar. E é por isso que quando você olha para um gato e ele está prestando atenção em alguma coisa, você não sabe o que é, mas você vê as orelhas dele se movimentando. Eles estão procurando a melhor posição para captar o som, que nós não conseguimos ouvir, mas ele está ouvindo. E essa movimentação ajuda eles a captar os sons bem agudos. Por isso, quando seu gato encara a parede do nada, ele não está vendo fantasma ali. Ele está ouvindo alguma coisa que o nosso cérebro, no caso o seu cérebro, nem processa, não consegue nem saber o que é aquilo. E também o seu ouvido não capta, mas ele está ali prestando atenção no som que está vindo daquela direção. 13ª curiosidade. O olfato felino. Eles têm um nariz que, vamos dizer, que tem uma espécie de, como se fosse 30 canais.
O olfato dos gatos é 14 vezes mais potente do que o nosso. Mas a grande mágica disso está na proteína V1R. Nós temos duas variações dessa proteína para poder ajudar a distinguir ali os cheiros. Os cachorros, no caso os cães, têm 9. Já os gatos, eles têm, pasmem, 30. 30 variações da proteína para poder distinguir os cheiros. E por isso eles não sentem só o cheiro da comida. Eles sentem o cheiro da proteína, sentem o cheiro da gordura e até o cheiro de quem tocou na comida antes deles chegarem lá para comer. É por isso que muitas vezes você vai oferecer alguma coisa para o gato, ele cheira, depois ele come. Com isso, primeiro ele sente o seu cheiro e depois, ele identificado o teu cheiro, ele identifica o cheiro do alimento. Por isso que ele cheira tanto. 14ª curiosidade. Gato com cara de bobo. Você já viu o gato cheirar alguma coisa, abrir a boca e ficar com cara de bobo? Isso é a resposta de Fleming. Bom, eu não sei se é assim que pronuncia. É uma palavra. Eu vou colocar ela aqui no vídeo. A resposta de Fleming. Aí você vê como é a pronúncia correta. Eu não sei. Eu vou falar Fleming, tá bom? Ele está usando o órgão de Jacobson, ou Jacobson. Eu não sei. Eu vou escrever aqui também para você pesquisar. E esse órgão ele fica no céu da boca. Para sentir, ele faz o gato sentir, entre aspas, o gosto do cheiro. Isso é como se estivesse o segundo nariz dentro da boca para analisar feromônios e informações químicas complexas, bem complexas. Isso é que eu chamo de alta tecnologia biológica. 15ª curiosidade. O sono da beleza. Isso é uma coisa que eu vou te falar aqui e muita gente pensa, né? Nossa, como ele é preguiçoso. Na verdade, o gato não é preguiçoso. Eles são, na verdade, eficientes. Mas por que eficientes? Porque na natureza, caçar gasta muita energia. Por isso, os gatos dormem entre 12 a 16 horas por dia. Gatos um pouquinho mais velhos, né, mais sênior, vamos dizer assim, eles podem dormir até 20 horas. Mas são os gatinhos mais idosos, tá? E com isso, eles estão literalmente recarregando as baterias para o ataque. Mesmo que o ataque seja só para morder o seu pé às 3 horas da manhã. Isso já deve ter acontecido com você, né? O gato de madrugada ele dispara, parece que virou um foguete. Mas por quê? Ele dormiu durante o dia, né? Recarregou a bateria interna dele, né? As baterias, e à noite ele tem que gastar energia. 16ª curiosidade. Gatos são verdadeiros maníacos por limpeza. Os gatos gastam cerca de 50% do tempo acordado se limpando, se lambendo. Isso não é só higiene. Isso é para tirar o cheiro de comida. Para não atrair predadores, né? Na natureza eles fazem isso para tirar o cheiro da comida para não ficar atraindo predadores. E eles herdaram isso dos ancestrais selvagens e eles continuam sempre se limpando. Além disso, eles fazem isso para se refrescar e para aliviar o estresse também, né? Porque o gato se lamber faz ele ficar mais calmo, mais relaxado. A língua áspera do gato, você já deve ter observado que a língua do seu gato ela é bem áspera, né? Ela age como uma escova.
e ele utiliza isso para remover pelo morto ou parasitas. Então, se você tem uma escova aí disponível, ou uma rasqueadeira, que o nome acho que é esse, né? Rasqueadeira, você pode passar no seu gato para remover os pelos mortos, parasitas e para deixar ele bem mais relaxado. Isso vai fazer você vai criar um vínculo bem forte com o seu gato, porque você, além de estar deixando ele mais limpo, removendo os pelos, você vai deixar ele bem relaxado. 17ª curiosidade: os gatos não enxergam muito bem de perto. Os gatos, eles são caçadores visuais. Só que tem um pequeno probleminha aí. Eles não focam bem a menos de 30 centímetros do rosto. É por isso que às vezes você coloca o petisco ali na frente dele e ele fica procurando, ele não acha. Aí ele começa a cheirar para poder encontrar a comida, né? O petisquinho ali que você está dando para ele. Você fazendo isso, ele vai depender dos bigodes, no caso, né? Para sentir se o alimento, né, o petisco que você está dando para ele, se está mais próximo ou mais distante. Então, tenha paciência, né? Você vai colocar às vezes a comida ali na frente dele e vai ficar procurando, né? Isso não quer dizer que ele é cego, não. Ele só não consegue enxergar bem as coisas muito próximas do focinho, do rosto deles. Mas eles acabam achando. Eles usam o bigode e o olfato para localizar ali a comida rapidinho. Eles são espertos. 18ª dica: bigode nas patas. Os gatos não têm bigodes só na cara, ou vibrisas. É um nome diferente, é estranho, mas esse é o nome científico, vibrisas. Eles têm pelos carpais ou bigodes carpais, né? Atrás das patinhas dianteiras. No caso, se você pegar a patinha do seu gato e virar, você vai perceber que tem tipo uns pelinhos mais compridos ali, ou bigodes. Não, vamos falar o termo técnico, vibrisas, nas patinhas ali. Esses pelos servem para eles sentirem a vibração das presas quando eles capturam, né? Quando eles estão ali caçando, eles pegam. Então, através dessas vibrisas, desses pelinhos aí atrás das patinhas, eles sentem se pegaram ou não a presa. Isso garante que elas não fujam. Isso pode ser chamado de um verdadeiro sensor de movimento tátil. 19ª curiosidade: a gangue. Em inglês, um grupo de gatos é chamado de clouder. Mas o interessante é que, ao contrário dos cães que têm matilha com o macho alfa, as colônias de gatos de rua geralmente são matriarcais. Quem manda são as fêmeas. Os machos, eles ficam mais ali excluídos, eles são mais nômades, entendeu? Então, ali quem domina o pedaço são as fêmeas. 20ª curiosidade: a orquestra felina. Cães fazem cerca de 10 sons vocais diferentes. Os gatos, eles têm mais de 100 vocalizações diferentes. Ronar, miar, bufar, chiar e trinar é uma gama bem complexa para expressar medo, raiva, amor, dor. E, claro, eles vão ter o som do tipo: bota a comida logo aí para mim. 21ª curiosidade: catnip, a droga dos gatos. Você foi lá na loja, comprou catnip, deu pro seu gato e ele, nem aí? Calma, eu vou explicar o que pode estar acontecendo. A sensibilidade à erva do gato, ela é genética.
cerca de 30 a 50% dos gatos são imunes aos efeitos da erva de gato. Se o seu gato não liga para a erva de gato, se você comprou e deu para ele e não liga, experimenta dar Silvervine para ele. Ou matatá, bem um nome meio estranho, né? É uma planta japonesa que costuma funcionar até para os gatos que não curtem catnip, que não sofre efeito nenhum com catnip. Então você compra essa erva Silvervine e oferece para ele. 22ª curiosidade. Pesadelos e sonhos. Sim, gatos sonham. Eles têm o famoso sono REM, ou REM. Quando eles tremem as patinhas ou mexem o bigode dormindo, eles estão sonhando. Provavelmente eles estão sonhando que estão caçando ou então estão repassando o que eles fizeram durante o dia. E sim, infelizmente nossos amigos felinos podem ter pesadelos. Se você vê que o seu gato acordou assustado, fala com ele com um tom bem suave, calmo. Mas se no caso ele estiver tendo pesadelo, não toca nele de surpresa, porque aí você pode ter uma surpresa desagradável com isso. 23ª curiosidade. Os gatos são assassinos ou são preguiçosos? Existe um projeto chamado KittyCan, ou KittyCan, eu não sei como é que pronuncia, que revelou um dado bem interessante. Gatos domésticos saem à rua e só comem cerca de 30% do que eles caçam. O resto eles abandonam ou trazem para casa. E por que eles trazem para casa a caça? Isso aqui é a teoria mais aceita aí entre os gateiros e os cientistas, tá? Eles acham que você é um caçador incompetente e estão tentando te ensinar e te alimentar também. 24ª curiosidade. Múltiplos pais. E para fechar aqui as curiosidades com chave de ouro, uma única ninhada pode ter pais diferentes. Resumindo, ali numa ninhada de 7 gatinhos, nem todos aqueles gatinhos ali são filhotes do mesmo pai. Se a gata cruzar com vários machos durante o período fértil, cada óvulo pode ser fecundado por um pai diferente, por um macho diferente. Por isso que na ninhada ali nascem gatinhos pretos, rajadinhos amarelos, brancos, malhados, tudo na mesma ninhada ali, tudo na mesma barriga. Isso aí é a natureza garantindo uma diversidade genética. Bom, e aí? Qual dessas 24 curiosidades fez o seu queixo cair, fez você ficar de boca aberta? Vai dizer que você conhecia todas essas curiosidades aqui que eu acabei de contar para você. Eu garanto que você vai pegar o seu gato, vai virar a patinha dele para ver se realmente tem aqueles bigodinhos, né, as vibrisas, na parte traseira das patinhas do seu gato, só para conferir se eu falei a verdade ou não. E se você, por um acaso, descobriu alguma coisa nova, relevante, deixa no comentário aí para mim. E aproveita e dá o like aí também para ajudar a divulgar mais o canal. Então, pessoal, eu termino aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cuidem bem dos seus gatinhos. Mantenham eles sempre seguros. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.